ter que falar de novo. Bom, então, boa tarde, turma. Estamos aqui na aula de números na educação básica do dia 16 de março de 2021. E na aula de hoje nós vamos retomar, né, os assuntos das últimas aulas, que são o conjunto dos números inteiros ou números relativos, né, usando a nomenclatura do Bento de Jesus Carafa, e as investigações nas aulas de matemática, ou investigações matemáticas, né, que foram os últimos assuntos que a gente tratou e, né, lemos, fizemos atividades, etc., lá no fórum. E também vamos deixar um tempinho aqui da aula para tirar dúvidas, esclarecer questões sobre o trabalho final individual, né, que é a escrita do texto da imaginação pedagógica. Tá? Então, a palavra está com você. Professor. Oi, Lucas. Então vamos começar, né? Falando alguma coisinha aqui. Por favor. Que um trecho que me chamou a atenção foi no texto do... foi esse último texto aí. Fonseca, Ponte e Brunheira, sabe? Que comenta assim, né? Que os alunos começam por não perceber bem o que era pedido e deram algumas respostas sem sentido, né? Eu achei, né, legal a ideia de resposta sem sentido. Legal, não sei, curiosa a ideia, né, a palavra sem sentido, né? Porque justamente, tipo assim, o que exatamente é sem sentido, né? Tipo, como é que eu posso dizer? Para o aluno, na hora que eles não sabem bem qual é o propósito da investigação, qual que é o objetivo, qual que é né, o objetivo final da investigação, de fato, se a gente considerar o objetivo, pode ser, de fato, sem sentido, sim. Mas para o aluno, tem sentido, sim, sabe? Eu fiquei pensando um pouquinho nessa ideia, né, do sem sentido, né? Eu achei engraçado, contrastou um pouquinho com tudo que estava sendo dito naquele momento, naquele texto, essa ideia do sem sentido. Interessante sua observação, Lucas, porque a gente tem trabalhado bastante com essa ideia de que os alunos, os estudantes sempre têm algum motivo para dizer, para fazer o que fazem, né? E esse sem sentido aí parece destoar disso que a gente vem discutindo, né? Então, talvez ali eles poderiam dizer assim, olha, não era o que nós planejávamos, né? E ao invés disso, tentar entender qual era o sentido, né, que os alunos estavam colocando na fala deles ali, né? Buscar entender por que vocês falaram isso, né? E eu acho que ali eles falam, fazem essa observação muito para chamar a atenção nossa de que talvez os alunos não tenham experiência com aquela atividade, né? Então eles podem começar sem estarem muito sintonizados, né, com o espírito da atividade investigativa. E aí, por isso eles falaram do sem sentido, né, como eu estou interpretando, né? Talvez seja isso. O que é que você pensou? Não, eu entendi exatamente isso. Eu entendi bem a intenção do autor, sabe? Eu achei apenas interessante a escolha de palavra, né? A força que a escolha de palavra tem. Eu entendi bem essa ideia aí de acordo com o objetivo, né? De acordo com o esperado, de fato, não fazia sentido.
E é por isso que é a partir dessa ideia do sem sentido que a gente começa a definir um sentido. Aí conversa muito com a ideia do objetivo da investigação, né, do trabalho de investigação, que é um aluno que, a princípio, não tem sentido, né, as ideias não têm muito sentido, a gente começa a definir o sentido, a direção onde pela qual eles devem caminhar para até chegar no objetivo de aprendizado que a gente planejou a princípio. Eu só achei interessante essa ideia, a escolha de palavra, inclusive a própria palavra sentido, né, que é norte, sul, né, tipo assim, essa ideia de é para lá que a gente vai, entendeu? Acho que até combina bem com essa ideia da investigação, o objetivo. Bárbara, Eu vou isso. trocar de eu vou trocar de assunto aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Então eu quero acrescentar uma coisinha aqui na fala do Lucas, a sua fala me lembrou, Lucas, essa segunda parte aí do Vygotsky, porque ele fala que sentido é algo pessoal e significado é algo social. Então, quando a gente começa, né, numa atividade qualquer, cada um tem seu sentido, cada um constrói ou tem um sentido a respeito daquilo que tá sendo discutido ali. E aí existe o significado que é mais social, e aí o objetivo da educação, ou numa atividade única, né, o objetivo do professor meio que ir direcionando, orientando os sentidos em direção ao significado, né? Por exemplo, eu lembrei aqui de um artigo que eu li há muito tempo do professor Rômulo Lins, da Unesp de Rio Claro, que o título do artigo já era curioso. É assim, o R3 é azul. E isso mesmo, o R3 é azul, né? E começou de uma série de entrevistas que ele fez com futuros professores de matemática, pediram para eles falarem sobre o R3. O que é o R3, né? E aí que teve uma aluna da licenciatura em matemática que falou assim, o R3 me lembra o universo, o céu, eu diria que o R3 é azul. Né? Então, assim, e aí o trabalho do Rômulo era ver esses sentidos, né, que os alunos construíam para o R3. E então, essa era a pesquisa dele. Mas aí eu acho que é a partir desses sentidos que cada pessoa constrói, no caso, sobre o R3, o professor vai trabalhando aquilo ali em direção do R3 matemático, conceito matemático, ideia matemática, né? E aí, quando vai caminhando para esse nível, já está indo para o significado, porque é algo mais estabilizado, mais acordado, né, socialmente falando. Então, aí acho que dá mais ênfase ainda à sua observação, porque sentido todo mundo dá para alguma coisa, né? E cada um tem o seu. E agora, pegar esse sentido, cada um desses sentidos, e ir elaborando, trabalhando com eles em direção ao significado social, já é outra coisa, outro processo. Então, acho que, com certeza, os autores não estão falando desse conceito do vigor. Então, talvez estejam falando num sentido mais coloquial disso, né? Os alunos estão fazendo algo que não era o que a gente esperava, eles estavam um pouco perdidos, né? Não sabem o que era investigação, porque estão mais acostumados com uma prática mais tradicional, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, nesse sentido. Então, eu acho que é meio... talvez eles estejam usando a palavra no sentido colonial, coloquial. É bem pontuado. Bacana, Lucas. Vamos lá, Bárbara. A dúvida que eu tinha, na verdade, eu vi que você já respondeu lá no fórum, enquanto vocês estavam conversando, eu fui lá dar uma olhada, até para lembrar da dúvida. Mas era sobre essa diferença entre atividade de investigação e a resolução de problemas. O que estava me deixando mais confusa nisso é porque eu já fiz parte de um projeto de extensão que tinha esse propósito tinha essa ideologia, não sei como é que eu posso falar,
Mas, enfim, usava essa perspectiva da resolução de problemas. E aí, todos os passos que ele descreve, que os autores descrevem, ou as autoras, não sei, descrevem da investigação, que é selecionar o problema, adaptar... Selecionar o problema não, mas selecionar a situação para investigar, adaptar, fazer uso da criatividade, reconstruir as coisas, enfim, tudo isso a gente usava lá nesse projeto. E eu fiquei, gente, mas isso aí foi tudo que eu fiz na resolução de problemas. Isso não é investigação. Mas aí eu vi que você respondeu, né? Que aí fez todo sentido para mim, que o problema, ele de fato só tem uma solução, por mais que tenham vários caminhos, que era o que a gente prezava no projeto. Não ter só um tipo de forma para resolver um problema. E a investigação não necessariamente tem, né, só uma solução. Aí era isso, assim, mas eu acho que agora já está mais esclarecido. Eu vou até, depois que eu vi essa discussão lá no fórum, eu procurei um artigo do próprio João Pedro da Ponte que diferencia isso aqui. Eu vou compartilhar com vocês um quadro que ele faz, depois eu vou postar o artigo lá no Mundo. Você já veio? Sim. Ok. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí ele está falando sobre várias tarefas, tá? Então ele coloca aqui, está diferenciando aqui exercício, problema, investigação e exploração, tá? Então ele fala que exercício é uma tarefa fechada e de desafio reduzido, né? Então, assim, exercício de livro-texto, né? Calcule, resolva a equação, ponto. E a equação está lá, né? Então é fechada, ou seja, não tem muita abertura de caminhos a seguir e tem pouco desafio, né? O aluno viu o exemplo, a matéria que o professor, né, ensinou um pouquinho antes, e aí coloca esse exercício lá para ser resolvido. Então, não tem muito desafio, né? Não é alguma coisa instigante. Um problema já é uma tarefa também fechada, mas tem um nível maior de desafio. Então, talvez o aluno não saiba de cara como resolver aquele problema, talvez ele tenha que mobilizar mais de um conceito, mais de um conhecimento, tem diversos caminhos e tal, mas tanto exercício quanto problema são fechados, ou seja, as possibilidades de encaminhamento são poucas. Depois tem a investigação, né, que tem alto grau, tem um desafio elevado, né, grau de desafio elevado, e é uma tarefa aberta. Então, você tem várias possibilidades, né, de encaminhamento, de ênfase, de assunto a ser incluído lá para poder resolver a investigação, ou lidar com fazer a investigação. E tem muito desafio também, né? Vai ter que levantar conjecturas, buscar padrões, tentar justificar matematicamente aquelas conjecturas levantadas, ou encontrar o contra-exemplo. Então, assim, é uma atividade aberta, né? Porque qualquer caminho pode seguir, e tem muito desafio. E, por último, ele fala da exploração, que são tarefas abertas e fáceis, né? Que é assim que ele classifica. Ele coloca, então elas têm menos desafio, né? Por exemplo, quando a gente no GeoGebra pede para os alunos explorarem aquele resultado da base média, sabe, do triângulo. Você pega um triângulo qualquer e traça um segmento que tem por extremos os pontos médios de dois lados desse triângulo. E aí constatar que a medida dessa base média é a metade da base, né, oposta lá do triângulo. Então, é um resultado que o aluno já pode conhecer, então ele só vai mesmo constatar que esse resultado, que
que esse resultado é verdadeiro, né? Então, ele não tem muito que inventar, que criar alguma coisa. Ele só vai constatar aquilo ali, mas tem uma abertura, porque você vai arrastar o triângulo, vai conferir alguns casos específicos, né? Se o triângulo for retângulo, e se ele for equilátero, se ele for, sabe? Então você explora, mas não tem muito desafio, tá? Então ele chama isso de exploração. Aliás, muitas vezes quando a gente discute investigações, né, na sala de aula de matemática, eu vejo que muitos professores e futuros professores confundem exploração com investigação. Né? Não é o fato do aluno estar ali mexendo no GeoGebra que ele está investigando. E aí, o João Pedro da Ponte coloca essas setinhas aqui para mostrar as relações, né, entre esses quatro tipos de atividades. Ele vai avaliar, então, com relação à atividade ser fechada ou aberta, e com relação ao nível de desafio, reduzido ou elevado. Então, se eu tenho desafio reduzido e tarefa fechada, exercício. Desafio reduzido e tarefa aberta é exploração. Desafio elevado e atividade fechada, problema. Desafio elevado e atividade aberta, questão aberta, é investigação. E é lógico que alguma atividade, alguma tarefa pode estar aqui na interseção dessas setas, né? As setas querem dizer exatamente isso, porque que não é determinístico, né? Às vezes a gente fica com dúvida, será que isso aqui é uma investigação ou é uma exploração? Será que é um problema ou uma investigação? Né? Então, dependendo é como se fosse um cursor aí, né? Dependendo, quanto mais fechado, mais pode ser exercício ou problema. Quanto mais aberto, mais esses dois. E aí a gente vai olhando aí o nível de abertura e de desafio para dizer se é uma coisa ou outra. Mas na hora que a gente propõe uma tarefa assim para os alunos, né, não necessariamente a gente sabe de antemão como é que vai ser. É bem assim, a gente tenta, né? Tá, Bárbara? Ajudou aí? Ajudou muito. Essa imagem, ela assim, achei ela incrível, porque ajuda bastante. Sim, e esse artigo dele é bem, bem legal, é bem didático, assim, ele vai explicando cada uma dessas coisas e tal. E vejam que ali, eu acho que nesse artigo, eu não reli, eu só peguei para ver essa figura, mas eu acho que ele só trata ali de atividades dentro da matemática, com conteúdo matemático. Não tem uma também de pacote de pó de café, tal, então tem coisa fora da matemática também. Porque aí tem um outro artigo, que é do Onis Kovismose, que a gente também citou, acho que foi a Isadora que falou desse artigo, deixa eu procurar ele aqui. Esse aqui, Cenários para Investigação, publicado no Bolema, tá? Tem toda uma discussão aqui, tal, exemplos, etc. E aí, ele apresenta esse quadro aqui, tá? Então, aqui na coluna aqui do meio, o que ele chama paradigma do exercício, ou seja, algo bem, atividades mais fechadas, tá? E aqui na última coluna, cenário para investigação. E cada um desses paradigmas aqui pode ser combinado com cada uma dessas três referências. Referência à matemática pura, referência à semi-realidade e referência à realidade. Matemática pura tipo, resolve essa equação, ou aquela atividade de investigação
que nós vamos fazer na semana, né, na próxima aula, né? Tudo só diz respeito à matemática. Referência semi-realidade, que é quando tem alguma situação não matemática envolvida, mas não é uma situação real, que os alunos ou o professor foi lá coletar dados, fazer medidas, etc. Né? No livro-texto tem muitas atividades desse tipo, né? Fulano foi à feira, comprou 600 melões, né? Que é aquele meme que existe por aí. Então, assim, fazem referência a situações fora da matemática, mas não são coisas que realmente existiram. E mesmo uma coisa mais concreta, né? Do tipo esses exemplos de aplicação em livro de cálculo, né? A pessoa vai atravessar, precisa ir de uma margem à outra do rio, ele consegue remar a tantos quilômetros por hora, consegue correr a tantos quilômetros por hora. Qual que é a trajetória que vai dar o menor tempo? Isso tudo é semi-realidade, tá? Porque a gente não foi lá medir a velocidade da pessoa, a velocidade não é constante, né? É uma situação artificial. E, por fim, a referência à realidade, em que efetivamente são coletados dados, são feitas medidas, ou então, quando você busca alguma informação na imprensa ou em alguma outra área do conhecimento, tal, e leva aquilo para a aula de matemática. Então, na hora que a gente combina as três referências aos dois paradigmas, né, do exercício do Senado para investigação, são gerados esses 6 ambientes de aprendizagem aqui. E aí o artigo todo do Olho de Cosmose é voltado para descrição e exemplificação de cada um desses cenários, tá? Eu vou deixar lá para vocês também no fórum esse artigo, porque é uma outra maneira de organizar esse tipo de atividade. E aí eu fiz um comentário lá de que o artigo do Scovimose tem um cunho político maior do que as investigações de Dom Pedro da Ponte, tanto no livro quanto nos artigos que a gente está discutindo aqui. Porque o objetivo do Olho de Cosmose é trabalhar com a educação matemática crítica. Então, os cenários para investigação visam desestabilizar uma concepção de matemática como ciência neutra, absoluta, que independe da realidade, etc. Tá? É exatamente você trabalhar com uma concepção de matemática com dúvidas, com imprecisão, e que existem diferentes respostas, e ele coloca esse tipo de atividade como uma das diversas possibilidades, né, de levar esse tipo de discussão mais política para a sala de aula. Tanto que a João Pedro e a equipe tem o objetivo de simular na sala de aula o trabalho de um matemático, porque, segundo, né, acho que ele não chega a falar isso nesse artigo que a gente leu, mas o trabalho que, numa aula tradicional de matemática, não passa de um relato da matemática passada limpo, né? O matemático faz o trabalho dele cheio de dúvidas e primeiro desconfia que um resultado é válido, aí depois é que demonstra, ou então encontra algum contra-exemplo, e aí ele vai depurando o teorema, tal, e depois, no final, ele anuncia teorema e demonstra, né? Quando, na verdade, no trabalho do matemático, ele muitas vezes vai passar por tentativas de demonstração e só no final que ele apresenta o enunciado do teorema. E aí o trabalho com a investigação visa exatamente simular o trabalho que é realizado pelo matemático. Aí nós temos aqui um comentário. Qual o título do artigo do Ponte que eu acabei de apresentar, Pedro? Deixa eu ver aqui. Gestão curricular em matemática. Ver se ele está disponível na internet.
o do Escovos Moses está, né, na revista Bolema. E eu coloquei a citação do Escovos Moses lá no fórum. Por nada, Pedro. Agora, gente, como eu disse, essas delimitações aí, né, se é a investigação, o problema, cenário para investigação, etc., é tudo teórico, né? Na hora que um professor propõe uma atividade desse tipo, muitas vezes ele não está preocupado em rotular, né? É mais uma coisa mais teórica, né, que a gente, professor, faz para poder entender aquilo ali em profundidade, né? Gente, está todo mundo me ouvindo? Meu relógio parou aqui, eu não sei se eu estou congelada. Ok, estamos ouvindo. É engraçado, gente, meu relógio congelou. Será que parou de gravar? Aqui está mostrando que ainda está gravando. Aqui também está mostrando. Beleza, então. Estranho. Oi, Pedro. Diga. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Ao longo dessas discussões que a gente foi fazendo sobre investigações matemáticas, sempre me vinha na cabeça talvez um questionamento ou uma coisa assim que eu acho que a gente tem que pensar, né? Até que nível, até que ponto, assim, né? Conhecendo bem, o quão é necessário a gente conhecer bem sobre essas investigações, sobre como fazer investigação matemática investigação dentro da sala de aula de matemática, para não chegar naquele ponto em que a gente está querendo forçar para os alunos da educação básica um formalismo que a gente acaba se habituando da universidade, sabe? Da formação da, da academia, sabe? Porque, querendo ou não, assim, eu acho que pelo fato da gente ter muito mais contato com a questão, assim, da matemática pura do que com as questões de pedagogia, de práticas de ensino, a gente pode ser, digamos assim, acabar se vendo, induzindo os alunos vamos demonstrar isso aqui matematicamente formal, sabe? E induzindo os alunos aquela coisa de que, não, só tá certo, só vale porque tá sendo demonstrado, sabe? Assim, eu acho que é um limiar, assim, eu acho que a gente tem que começar, que a gente, não sei, eu acredito, assim, que a gente deveria começar a tentar vislumbrar, sabe? De, tipo, despertar a curiosidade dos alunos, entender que nem todos os alunos vão ter a curiosidade mas como que é a matemática pura, a matemática do matemático lá da universidade? E, enfim, para não tornar aquela coisa tipo assim, forçar, digamos assim, a universidade para dentro da escola básica, sabe? Enfim, uma coisa que me veio na cabeça, talvez não faça sentido nenhum, mas enfim, eu acho que é uma discussão que a gente poderia ter. A questão já causou polêmica, Pedro. Paloma, Lucas e eu. Vamos lá. Eu acho que eu concordo com o Pedro, até porque nós não vamos chegar para o menino do sexto ano e falar, segundo Pontes, agora a gente vai fazer uma atividade. Mas eu estava pensando até antes com a fala da Jussara sobre, às vezes a gente nem sabe o que a gente está fazendo com a nossa prática, se é investigação, se é resolução de problema, mas uma coisa que destacou muito para mim no texto foi a parte da reflexão sobre a prática. Então, acho que tanto para o professor entender o que ele está fazendo e depois talvez buscar alguma coisa teórica, ou pensar sobre o que ele fez, refletir, mas também refletir com a turma, porque realmente a gente não vai chegar para os alunos e passar toda uma demonstração matemática rigorosa, mas a gente também não vai deixar de ensinar as coisas teóricas para eles, né? Então acho que faz diferença mostrar cada caminho, mostrar, olha, esse talvez é mais rápido, mas o que outra pessoa fez não é ruim também. Então, eu acho que para mim o ponto principal do texto que eu mais gostei foi a parte da reflexão sobre a prática, que eu acho que isso traz
muito mais ganho do que até mesmo a própria prática, sabe? Eu concordo, acho que essa é uma questão muito importante também, sabe? O próprio artigo, ele tem um trecho que eu acho que ele é interessante, que diz que primeiro o aluno tem que entender a situação proposta, organizar o dado, formular questões, aí depois ele cria a conjectura dele, testa, depois, talvez, acho até interessante ele falar, né? E em alguns casos demonstrar. Ou seja, não é sempre que a gente precisa demonstrar, sabe? Eu acho que isso aí traz a gente para uma questão que eu acho que é muito importante para o professor, ponto. No caso agora, somos professores de matemática, que é o seguinte, o que a gente ensina quando a gente está ensinando matemática? Né? No caso, nós como professores de matemática. Quando a gente está fazendo essa atividade de investigação, por exemplo, se a gente quer criar uma investigação, sei lá, sobre números primos, alguma coisa assim, né? Aí, o que a gente quer ensinar com os alunos? É apenas que o aluno saiba o que são números primos? Não. A gente quer também trabalhar a habilidade de perceber padrões, a habilidade de criar situações, suposições que talvez desconstrua a conjectura dele, essa questão aí do testar a própria conjectura que ele construiu, sabe? É, e eu acho que é interessante também esse ponto aí do demonstrar, porque nem sempre precisa, claro, nem sempre precisa ser, né? Sim, então, sabe? Essa proposição que é da matemática formal. Eu estava ouvindo um podcast hoje, do Número Imaginário, um podcast sobre matemática muito bacana, que ele conversa sobre argumentação. Ele explica qual o formato de argumentação e tudo mais. E qual a potencialidade para o aluno aprender e desenvolver a habilidade de argumentar. Olha o potencial do aluno na vida em sociedade quando ele, através, né, naquele momento que ele está tentando argumentar por que ele acha que a conjectura dele é válida, ele aprender a argumentar na vida. Por que eu acho que determinada escolha é melhor para, né, em determinada situação? Por que eu acho que a gente deva ir por esse caminho e não por esse? Para ele desenvolver essa habilidade de argumentar usando ideias lógicas, bem construídas e linkadas até chegar no argumento que ele está querendo propor, sabe? Então, eu acho muito legal essa ideia aí da demonstração, porque não precisa necessariamente ser estritamente formal, né, partindo de proposições, axiomas e teoremas e lemas. O aluno pode partir de um padrão que ele observou e ir construindo essa argumentação toda aí que ele quer. Então, eu acho muito bacana esse potencial que guarda a investigação na hora do trabalhar também além da própria matéria, além do próprio conteúdo que se planeja trabalhar, sabe? Obrigada aí pela fala, Lucas. É meio nesse sentido também que eu queria falar. Não sei se vocês viram no nosso fórum lá, em algum momento eu falei que existe algo entre o nada e a demonstração formal, porque me preocupa essa dicotomia, né? Se eu vou justificar matematicamente, eu vou fazer a demonstração formal? Não necessariamente. A demonstração formal, ela é num nível, né? Bom, nem sei, né? De repente no ensino médio ou mais na universidade, mas assim, é um caminho que vai sendo trilhado para a formação do matemático. Mas ela não se restringe, a justificativa não se restringe à demonstração formal, né? E é nesse ponto que a gente está trabalhando. O João Vitor França lembrou aqui, o nosso seminário próximo é sobre esse assunto, a argumentação matemática. E o que me preocupa é que na aula de matemática atualmente, parece-me que não existe argumentação, né? Só existe um conjunto de informações, né? Você informa o aluno sobre vários resultados matemáticos e não existe uma discussão, uma reflexão, uma argumentação em cima daquilo ali. E a gente tem que trabalhar nesse limbo, nesse vazio aí que ficou entre o nada e
a demonstração formal. E eu acho que, dentre as várias tendências da educação matemática, as investigações é onde eu vejo maior potencialidade para a gente trabalhar com essa argumentação matemática. Porque os alunos não vão discutir, não precisam necessariamente discutir uma matemática de nível avançado aí, né? Vão discutir coisas simples, tipo potência de 2, né? Com contas acessíveis, e vão ali buscar padrões. E esse, inclusive, é a transição do trabalho com a aritmética, com os números e com a álgebra, né? Buscar padrões, buscar regularidades, generalizar. E é um passo importante que deve ser feito para a formação matemática. Ele não é simples, né? Passar para a álgebra abstrata, né? Eu acho que é o primeiro contato mais abstrato que os estudantes têm com a matemática. E pode ser traumático. Então, se a gente trabalha desde bebê com argumentação matemática nesse sentido, né, de buscar padrões, de argumentar se isso, então, aquilo, essa argumentação, como disse bem o Lucas, não se restringe à argumentação matemática. A gente, na vida, precisa argumentar, né? E aí, eu vejo que a matemática tem uma grande importância na formação do cidadão, dos cidadãos e cidadãs, exatamente nessa argumentação matemática. Acho que mais importante do que saber usar o teorema de Pitágoras é saber construir uma argumentação, né? Eu prefiro tal coisa por esse motivo, porque se eu escolher esse, vai acontecer aquilo outro. Se eu escolher esse aqui, sabe? E isso aqui é um raciocínio matemático que está aí por trás. É um instrumento de trabalho do matemático, né, de argumentar. E eu acho que quando a gente, por um lado, trabalha só com a demonstração formal, ou, por outro, não trabalha argumentação nenhuma, porque não acha que o aluno não tem que fazer demonstração formal, a gente está negando para os nossos estudantes um direito deles, que é de construir sua argumentação. Então, nas investigações matemáticas, a gente tem um processo de argumentação sendo construído, não necessariamente visando apenas a demonstração formal. Mas ali, na hora que a gente está discutindo esse tipo de assunto, né, padrão, o aluno chega a uma conclusão, por que, fulano, que você concluiu isso? Daí justifica seu raciocínio. A gente está trabalhando com a formação da pessoa comum, que eu falo assim, qualquer pessoa, qualquer cidadão que vai argumentar no dia a dia, e se alguém também tiver alguém que quer ser matemático no futuro, ele também já tem o caminho dele começado. Tá? Não sei se ficou claro, Pedro, mas assim, trabalhar com investigação, para mim, não é necessariamente trabalhar com formalização, matemática formal, mas trabalhar com o básico, o início da argumentação matemática. Vamos lá, Pedro. Não, sim, ficou claro. Eu não sei se você acabou dando a entender isso, mas assim, era só, eu acho que assim, uma coisa que me veio é a gente mesmo no lugar de, principalmente quando a gente acabar de sair da graduação, sabe? Começar a pensar nessas coisas também, sabe? Até que nível, né? E começar a buscar por momentos também e tudo mais, em que essas, digamos, justificativas formais são viáveis, momentos que não são, e que a investigação matemática é muito mais além do que essas demonstrações, né? E uma outra coisa que eu estava pensando é no potencial de interdisciplinaridade da argumentação, sabe? É tipo assim, um fit da matemática com, sei lá, redação, estudo de redação, uma coisa que ninguém esperava. Ou trabalhar, por exemplo, com a disciplina de filosofia, sabe? Tipo, na parte de lógicas, enfim. Ou até mesmo de fazer um relatório da atividade. Relatórios são coisas que, mesmo que você não vai fazer um Enem que te peça para fazer um relatório, mas na vida adulta você vai ter que fazer um relatório, possivelmente, de alguma coisa, sabe? Então, eu acho que, assim, é uma coisa que leva a gente também a pensar na educação além do vou estudar para fazer um exame, sabe? Mas enfim, era isso mesmo.
Sim, sim, Pedro, concordo. Um dos trabalhos que eu faço, né, como pesquisadora, é dar parecer em artigos que são submetidos a revistas, etc. E para mim está cada vez mais claro o quanto que faz falta matemática e português na vida das pessoas. Né? Português para ter a estrutura da escrita, porque, assim, felizmente ou infelizmente, né, a maneira de escrever numa revista científica é o português formal, né, etc. Mas falta também argumentação lógica, de construir as ideias, sabe? De colocar as premissas, né? Colocar assim, olha, partindo dessa ideia, eu concluo tal coisa. Né? A gente vê que a pessoa falta ali uma organização lógica das ideias. Né? E isso, assim, esse raciocínio, essa organização, essa argumentação não é uma matéria que se ensina, né? Igual está lá no programa de matemática. Tem, né, teorema fundamental, tem teorema de Pitágoras, equação de segundo grau, né? A gente não vê na lista assim, argumentação lógico-dedutiva, né? Embora eu acho que tem nos documentos, né, curriculares, fala isso, né, lá nos preâmbulos, tal, mas não é conteúdo, é algo que perpassa, né, toda a matemática, todo o trabalho com a matemática. E ela tem estado fora da sala de aula, né, que a aula de matemática é muito mais informativa do que matemática mesmo. Né? O Jonathan, você queria falar? Você estava com a mão levantada, abaixou? Oi, professora. Eu estava ouvindo os depoimentos e me fez lembrar também da situação que eu achei muito interessante. E nessa questão da valorização da argumentação, das atividades investigativas, o quanto que é importante. E eu estava estudando sobre alguns princípios matemáticos e estava vendo tanto que essa capacidade de conjecturar, de poder testar, não apenas considerando o rigor matemático, é importante, mas também a maneira de organizar as ideias, como a professora está falando. Por exemplo, o princípio da casa dos pombos, né, das gavetas lá da combinatória, é um princípio muito interessante que a gente estuda em combinatória, e para poder provar e demonstrar aquilo ali, eu não preciso necessariamente do rigor matemático, mas preciso sim da lógica, da argumentação, da construção das ideias. Então, assim, esse caminho ele é tão importante, na minha opinião também, que ele gera bons frutos, né? Ele gera princípios valiosos aqui na matemática, no estudo da matemática em si. É o que eu percebi, analisando. Obrigada, John. E outra coisa também, que quando a gente chega num certo ponto que vai querer trabalhar com os estudantes, se eles não têm essa trajetória, essa experiência rudimentar, ou sei lá o quê, né, com a argumentação matemática, ele vai ter muito mais dificuldade, né, porque sai do nada, não tem argumentação nenhuma e vai para a demonstração formal. Tem que ter uma transição aí, né, mais contínua, mais paulatina, né, da argumentação matemática. Não temos inscritos. Quem quer falar? Oi, Jussara. Oi, João. Eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, é uma curiosidade. Lá no artigo, né, sobre a discussão da regra de sinal de multiplicação, foi apresentada uma possibilidade, né, da apresentação, uma certa justificativa com relação ao sinal de multiplicação, né, dos números por meio do ábaco. Qual seria a estratégia que a Jussara utilizaria? Ô, João, vou ser bem sincera com você. Eu adoro
ideias que vocês colocam lá no fórum, o Pedro Luquezzi já chamou atenção para isso também, porque é uma fonte de ideias para mim. Eu nunca trabalhei muito com educação básica, né? Trabalhei por pouco tempo. E na época que eu trabalhei lá, eu não conhecia muita coisa da educação matemática. Até comentei outro dia com a Paloma e com a Bárbara que a minha entrada nessa discussão é bem mais teórica, né? Então, eu estou aprendendo junto com vocês essas coisas aí, né? Eu achei bacana a ideia do Ábaco, acho que a do Pedro Lima também, que ele colocou uma investigação e que a gente vai estendendo a tabuada, né? Porque, né, você começa a tabuada do 1 até 10, e aí vai estendendo para número negativo, para um lado para o outro. E aí você trabalha com investigação matemática, você trabalha com padrões, você, de alguma forma, está justificando e aquele princípio que o Caraça coloca, né, da extensão. Então, a gente não tem que justificar tudo da matemática no mundo concreto. A gente pode justificar dentro da matemática também, como campo do conhecimento legítimo, que quer avançar. Então, sendo sincera com você, João, é isso, eu estou aprendendo junto, tá? Pedro, quer falar? Você levantou a mão. Eu levantei, mas era só um comentário rápido, eu ia até digitar aqui. Era que aquela proposta que eu fiz de ir voltando, assim, obviamente não é totalmente original, né? Eu acho que nada nessa vida é totalmente original, mas veio de uma ideia de mostrar por que o zero fatorial, né? A gente define zero fatorial como 1. E por que essa definição não é uma definição assim, né? Totalmente arbitrária, né? É uma coisa que segue um padrão. E até mesmo para, por exemplo, na hora de mostrar potências de números com expoentes negativos. Segue a mesma ideia de, digamos assim, ir voltando nos procedimentos, sabe? Em vez de prosseguir na reta no sentido positivo, digamos assim, né? E voltando um pouquinho e, enfim. Obrigada. E uma outra ideia que eu achei bem potente aqui também foi quando a gente falou sobre como trabalhar com a irracionalidade do pi, né? Não dá para demonstrar que pi é irracional lá no, sei lá, no nono ano, né? Mas a gente pode sentir essa irracionalidade, né? Com várias atividades diferentes. E eu acho que é isso que a gente faz como professor, né? Colocar para os alunos uma série de atividades em que eles vão construindo, trabalhando sentido, voltando à questão lá do Lucas. Né? Você entende pi de um jeito, aí faz uma atividade, o sentido muda um pouquinho, aí faz outro, o sentido muda outro pouquinho. E aí você vai construindo o que é o pi, afinal de contas, né? E isso é uma coisa que vai sendo construída ao longo da vida. E aí, eu acho que essa alternativa ela é bem mais fértil do que a gente falar assim, olha, como eu não posso demonstrar que o pi é irracional, então aceitem, o pi é irracional. Né? Então, aí é por decreto. Né? Enquanto que se a gente coloca várias atividades para os alunos sentirem isso, né? Eu até mandei para vocês a informação de um artigo, né, que saiu agora na ZDM de 2021. Para quem assistiu na segunda-feira passada, né, aquela mesa comigo e com o Ricardo Kugler, né, o artigo dele, tá? O artigo sobre o pi, né, com tecnologia e tal. Ele é o primeiro autor, o segundo, acho que o segundo ou terceiro é o Marcelo Borba, que é o nosso orientador, e tem uma terceira autora também. Então, assim, são possibilidades de trabalho com o mesmo assunto, né? Está com a mão levantada aqui. Júlia, por favor. Porque uma coisa que eu achei muito interessante também nesse artigo, assim, que eu achei uma coisa importante mesmo para a gente considerar na nossa prática, é a forma como ele lê a sentença, assim, né? Porque eu acho que
que cada fator da multiplicação, ele tem o seu significado ali, né? E aí, por exemplo, porque às vezes a gente fica muito nesse negócio de, tipo, A vezes B é igual a B vezes A, mas talvez isso não é uma coisa tão simples, porque isso está muito focado no símbolo, né? E aí, quando você vai pensar no significado, é diferente, talvez, de você multiplicar um -2 vezes 3 e um 3 vezes -2, assim. E aí, porque isso pode confundir um pouco os alunos, né? Porque a gente está tentando trabalhar um significado de multiplicação, e aí a gente... E essa abstração, ela vem com o tempo também, né? Com essa construção progressiva para a abstração, né? E talvez essa separação e essa leitura mais cuidadosa, ela seja muito importante nesse primeiro momento para que os alunos eles possam entender melhor essas ideias, assim. Bárbara? O que eu achei mais legal, e na verdade o que eu tô achando mais legal dessa matéria, é que eu tô redescobrindo, assim, eu sinto que eu tô redescobrindo as coisas. Então, a gente sabe que a multiplicação, por exemplo, tipo 2 vezes 3, é 2 mais 2 mais 2, vai dar 6. E aí, por algum motivo, tinha me dado branco do que era multiplicar -2 vezes -3. E aí eu fui lá e comecei a procurar, e eu fiquei, gente, mas como é que a gente faz isso somando? Eu tinha esquecido, total. E aí eu fui lá e fui pesquisar e fiquei, nossa, é verdade, é por isso. A mesma coisa com o pi. Aí, assim, essas coisas, elas vão... Eu não sei, assim, se eu não aprendi direito, se é uma falha na minha formação, se eu só esqueci mesmo, mas eu me vejo toda hora, assim, ressignificando essas coisas, porque a gente fica tanto tempo no automatismo que a gente esquece. E aí a gente passa isso para o aluno de uma forma assim, é óbvio que isso aqui é isso aqui, só que não é óbvio. E aí eu acho que isso assim está sendo mais legal, porque não é óbvio que -2 vezes -3 é 6. Então, assim, isso. É mais um desabafo, não sei, desse ressignificado das coisas, que às vezes eu fico, nossa, mas como que eu esqueci isso? Mas eu esqueci, porque nunca mais foi falado também, então, João, eu posso só comentar a fala da Bárbara aqui antes de você falar? Pode sim. Eu acho que a gente passou a usar, Bárbara, essas coisas e não se atém mais ao significado. Por isso que eu falo que eu estou aprendendo a filosofar, retomar essas coisas com vocês novamente, porque é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina e eu sou usuária desse assunto. Eu não sou... eu uso PIA racional, eu uso o que é número racional, eu uso... mas eu não reflito sobre essas coisas, né? Eu acho que não é questão da formação, não, é questão do modo que a gente usa as coisas, né? E aí, o que nós estamos fazendo aqui é virando a chavinha para lembrar que nós vamos ser professor disso aqui. Então, isso que você falou é importantíssimo. Isso é óbvio para a gente? Não é óbvio para os alunos. E nós vamos construir experiências para que eles vivam, ou entendam, ou tenham contato com esses assuntos, né? Então, a gente desfazer a nossa relação com esses conceitos, com essas ideias, é um processo anterior ao ensino, a ensinar isso, né? Eu lembro, há muito tempo atrás, eu falei assim com alguém, gente, é muito mais fácil eu ensinar derivada do que eu ensinar soma de fração. Por quê? Porque ensinar derivada é uma coisa que eu estou nesse processo, né? Não é algo óbvio, eu tenho que mostrar vários pontos de vista, proporcionar experiência diferente, eu sei fazer isso, mas somar fração eu nunca fui professora disso. Eu sei somar fração, eu sou usuária desse assunto, né? E a formação do professor lida com isso, de mudar essa perspectiva,
de sair do usuário para virar o professor daquilo ali. E isso é para todos os assuntos, né? Aqui a gente está tratando de alguns, né? Eu diria que são dos conjuntos numéricos, né? E com algumas pitadinhas de tendências da educação matemática que podem ser usadas para ensinar isso aí. Mas isso, a gente tem que ressignificar o nosso contato com esses assuntos para todo o conteúdo do ensino fundamental e do ensino médio. É um se refazer com relação a isso, né? E isso é primordial, porque os alunos... A palestra da Juliana Batista, né? Se vocês me perguntassem assim, Jussara, justifica aquele algoritmo da divisão? Não sei. Né? Fui aprender com ela, né? Mas é isso, né? E isso para todo assunto. Né? Então, muito importante sua fala. Obrigada. João, vamos lá. Queria até partilhar um pouquinho, né, da fala da Bárbara aí. Eu fiquei até um pouco, não sei se a palavra é inquieto, acho que é muito inquieto, com esse artigo sobre a multiplicação. Porque eu nunca tinha parado, assim, realmente para pensar, sabe? Estratégias diferentes daquilo que eu vi. Eu lembro que lá no 7º ano, a professora levou para a sala de aula um papel e lá estava escrito, né? Menos vezes menos era mais, e ela colou lá na parede. Aí falou assim, gente, isso é muito importante. Eu tenho alunos lá do 3º ano do ensino médio que não sabem isso até hoje, que não decoraram isso até hoje. Aí a turma inteira, nossa, os meninos grandão, né? A gente, 7º ano, a gente, nossa, os meninos grandão não sabem isso, né? E tudo. Aí colou lá na parede, todo mundo, né? Menos vezes menos é mais. E a gente foi realmente por decoreba. Então aquilo ficou, né? E aí, esse artigo, eu fiquei assim, né? Eu saí realmente do meu estado de conforto, porque eu fiquei pensando, nossa, é mesmo. Aí eu vi, né, a justificativa lá do Abaco, eu falei, nossa, isso é muito legal. Eu fui olhando também, né, para o pessoal, para os meus colegas, muitas respostas lá, eu falei, nossa, construção legal. E aí eu fiquei, assim, um pouco fora de mim mesmo, quando eu comecei a pensar, sabe, sobre isso, para nenhuma resposta. Aí eu não consegui muito pensar, sabe? É uma resposta, uma alternativa diferente, sabe? Do ábaco e daquilo, né? Que os meus colegas estavam apresentando, porque eu achava que tudo aquilo era muito bom, porque eu só tinha, né? Eu só tinha contado com a decoreba lá, que estava colado lá na sala de aula. Então, fiquei assim, né? Nossa, eu agradeço, né? Por esse momento, assim, que eu tive, mas eu fiquei um pouco perturbado, sabe? Com esse artigo e que bom, né? Também que eu fiquei perturbado, porque é aquela história que eu contei, né? Também na aula passada, que aconteceu comigo, que, né, me fez também um alerta, e eu acho que isso é importante. Por isso que eu perguntei, Jussara, qual seria a sua forma também de ensinar, que eu estou sugando um monte aqui para poder, né, dar uma avaliada, dar uma pensada também. Mas igual eu tô falando, eu estou aprendendo muito com você. Obrigada, João. Podemos, então, passar para a imaginação pedagógica, ou mais alguma questão sobre números inteiros, investigações? Tranquilo? Bom, então, assim, eu coloquei lá no fórum. Opa, Pedro. Falou. Pode, beleza. Eu coloquei lá no fórum, né, umas orientações, né, para esse texto, mas a ideia é que vocês sejam criativos, né, e fundamentados, né, porque ao mesmo tempo que é um exercício livre, é um exercício também que eu estou avaliando vocês. O que ficou para cada um, né, individualmente, da nossa disciplina. Então, por isso é que eu coloquei lá que é importante fundamentar, né, toda a proposta, toda a discussão que você for fazer. Né? Acho que eu estou achando bonitinho ver nos fóruns vocês, como vocês foram elaborando esse jeito formal acadêmico de escrever, colocando na citação,
né? Isso faz parte da formação em paralelo aqui da disciplina, né? Porque, né, eu tenho a seguinte característica: eu, quando reclamo muito de alguma coisa, de alguma situação, eu falo assim, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Então, quando eu leio um projeto de mestrado, por exemplo, que a pessoa não sabe fazer uma citação, eu fico incomodada. Então, eu falei, vou trabalhar com os alunos da graduação para que eles saibam fazer citação, né? Ao invés de ficar só reclamando, eu vou fazer alguma coisa para a situação mudar. Então, eu estou achando muito bonitinho a apropriação que vocês estão fazendo dessa coisa que é chata, mas que é necessária, né? Para a gente respeitar. Como o Pedro Lima disse, né? A gente não se inspirando em outros trabalhos, por isso é importante respeitar o direito de ficar lá, né? A ideia. Dúvidas sobre esse texto, sobre esse trabalho? O Jussara está travando aqui um pouco, não sei se está para todo mundo. Aqui também. Vai ver, deu probleminha aqui. Mas vocês entenderam a minha pergunta? Tem alguma dúvida sobre a escrita desse texto? Então, Jussara, aqui para mim eu não consegui entender qual foi a pergunta, na verdade. Porque aqui pode ter sido a minha internet também, não sei. Mas aí Não, parece que foi a minha aqui, muita gente. João, a pergunta é se vocês têm alguma dúvida sobre a produção desse texto, da imaginação pedagógica. Eu queria saber, eu não sei se tem lá no fórum, porque eu não cheguei a dar uma conferida a fundo nisso, mas teria algum exemplo de imaginação pedagógica assim, que a gente possa adotar para a gente entender mais ou menos o modelo certinho? Eu coloquei um início de texto lá que como exemplo. Não fiz um inteiro, tá? Então, eu fiz um começo de um texto que poderia estar escrito nesse estilo, mas não tem um texto grande lá não, né? Que é exatamente para não induzir vocês. Eu coloquei um exemplo para começar, para vocês sentirem como é que é, e cada um crie. A minha intenção é que vocês, quando estiverem nessa situação, olha, vou começar um ano letivo, vou fazer algo diferente, que vocês tenham confiança de que vocês são capazes, né? E esse exercício é um primeiro ensaio disso aí. Oi, Pedro. Ô, Jussara, o que eu tenho não é uma dúvida exatamente sobre a atividade, então eu acho que se alguém tiver uma dúvida sobre a atividade, pode ir na minha frente. Eu tenho uma dúvida. É só porque você falou, Jussara, você deu exemplo começando o ano letivo, né, que você falou, mas precisa ser começando? É porque eu tinha começado a fazer em retrospecto. Não tem nada a ver? Precisa ser tipo um planejamento? A ideia é que você crie alguma coisa, Júlio. Tá, é só porque eu fiquei em dúvida, porque você falou, porque você tem que imaginar que você está começando o ano letivo. Aí eu fiquei, não posso fazer do ano anterior, né? Como é que você pensou em retrocesso? Eu não entendi. Não, é porque eu tava, tipo assim, eu tava falando do que eu tinha feito no ano anterior, assim, Tá. No futuro. É. Mas é no futuro. Tudo bem, tudo bem. Eu falo do futuro para vocês não ficarem presos, né, numa situação concreta, exatamente para vocês criarem. E aí, na hora que vai para o futuro, a gente não sabe como é mesmo. Então. Tá. E, Jussara, sobre as citações, assim, a gente tem que usar tudo que a gente... os autores, não. A gente pode
É Não, porque eu tô em todos é dúvida, muita assim, coisa. desse mínimo, assim, sabe? Do tanto de escrever, do tanto de pessoas para citar, assim. Toda vez que você inserir uma ideia no texto, sabendo que essa ideia veio do artigo 1 ou do artigo 2, cite o artigo. Tem uma um mínimo, assim. Não, Tô com não. medo de escrever citação de menos ou citação de mais e ficar poluído, sabe? Aham, essa é uma coisa que todo mundo se preocupa, realmente. Não tem uma receita certa, não, sabe? A gente avalia esse tipo de trabalho conferindo a argumentação da pessoa, né, para ver se ela te convence, né, daquele encadeamento de ideias que ela apresentou. E aí, se eu perceber, por exemplo, olha, a Júlia está usando uma ideia do João Pedro da Ponte, mas ela não citou ele aqui, aí eu vou chamar a atenção disso. Igual no fórum eu fiz isso, né, com a Isadora. Eu falei, Isadora, já vi que você está lendo Olhos como Fose, né? Que aí eu vejo que a pessoa está falando as ideias que eu vi naquele artigo, e aí, né, é isso a ideia, sabe? Na hora que você lembrar de alguém para escrever alguma coisa, cite o alguém. Oi, Bárbara. Eu tenho uma dúvida quanto ao limite de páginas, porque aí a gente vai ter que fazer as referências. Aí as referências estão dentro desse limite, ou, por exemplo, se der 4 páginas de texto, eu posso fazer a referência na 5ª página. Ou se der 2 páginas de texto, eu posso fazer a referência na 3ª? Eu pensei 3 a 4, incluindo as referências, tá? Mas é lógico que isso não é camisa de força, mas é simplesmente porque tem gente assim, que vai fazer meia página e acha que tá bom, e tem gente que vai escrever um tratado de 30 páginas, né? Então, para a gente ter um parâmetro aí, eu coloquei isso, de 3 a 4 páginas, né? Se fosse 2,5, 4,5, está dentro da margem de erro, mas tenta colocar de 3 a 4, sabe? Acho esse exercício importante. Você sabe disso, Bárbara, a gente tem que colocar texto em caixinhas, né? Então, assim, o que é o primordial das ideias que eu quero colocar nesse texto? Vamos tirar, e é um exercício de tirar supérfluo também, né? E de trazer só o que é mais importante. Então, tem um tanto de subexercício aí atrás dessa atividade, né? De pensar uma prática futura. Eu estou perguntando isso mais por causa do trauma mesmo, de limite de páginas que eu tenho. E aí, assim, é mais por causa disso, mas é bom saber, assim, que pode estar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Sim. É lógico que se passar uma linha, eu não vou tirar ponto de ninguém por causa disso, né? Mas se passar 2 páginas, já muda de visão, né? Ai. Esse é um desafio mesmo, a gente colocar as palavras as ideias numa caixinha. Pedro quer saber se existe algum grupo de discussões sobre práticas pedagógicas e tendências da educação matemática que seria aberto. Olha, Pedro, tendências geral, eu não sei não, mas existem alguns grupos específicos, né? Por exemplo, nós temos um grupo sobre modelagem na educação matemática, a Ação, Conceição lá da FAI, tem um grupo sobre práticas de numeramento, que mais? Existem vários grupinhos de pesquisa e tal, e tendências da educação matemática. Tem tecnologias aí lá na Unesp de Rio Claro. Deixa eu só contar então da Bárbara. Você quer contar, Bárbara, o seu trauma? Posso compartilhar com vocês meu trauma, mas é porque ano passado
eu, Jussara, Paloma e Thaís, que não faz parte da disciplina, a gente foi escrever um artigo para um congresso, e aí veio a pandemia e cancelaram o congresso, só que o artigo já estava pronto. Aí eles falaram, não, submete para revista esse artigo. Aí primeiro a gente teve o problema de que o artigo ficou muito grande, tinha que tirar um tanto de página para ele entrar para o congresso. Tiramos as páginas. Aí a gente cancelou o congresso e tínhamos que mandar para a revista. O máximo do congresso não era nem o mínimo da revista. Então a gente teve que voltar a acrescentar as páginas. Aí é por isso que eu e a Paloma, principalmente, a gente tem trauma de limite de páginas, porque a gente já fez tanto isso, de colocar e tirar a página, que assim, a gente vê que tem que escrever alguma coisa, a gente já pergunta na hora o limite. Eu, quando estava no doutorado, eu fiz uma disciplina com o Biratan D'Ambrosio. Tenho orgulho de falar isso. E aí, a avaliação dele era assim, a gente tinha que, na aula seguinte, fazer uma síntese da aula, né, da anterior, em uma página, nem mais nem menos. Então, tem uma aula hoje, né? Aí na aula seguinte eu teria que entregar uma pagininha fazendo uma síntese da aula anterior. Era isso. E aí ele comentava, tal, mas é exatamente assim. E ele falou isso, né? Porque vocês daqui a pouco vão ter que colocar ideias dentro de um retângulo. Então, começa a treinar aqui. A gente não pode escrever à vontade. Mas é um bom exercício. A Paloma está lembrando aqui do template. Ainda tem esse template, vocês já ouviram falar de template? Sabe o que é isso? É um modelinho que você escreve o texto lá, que ele já vem todo formatado, né? Então, você tem que seguir as formatações. É um enquadramento das ideias. A gente só é livre para escrever tese, gente. Pode ter o tanto de página que quiser. Eu já vi uma tese de 700 páginas. É louco. Tudo bem? Então, olha, gente, depois dessa conversa, se aparecer mais alguma dúvida, coloca lá no fórum, tá? E aí a gente vai conversando. Tá bom? Ok, professor. Vocês vão pensar... Oi, Jonathan. Não, estou agradecendo pelos esclarecimentos. Tá. Obrigado. Obrigada a você. Vão lembrar desses dois extremos. É importante ser criativo, mas é uma prova. Vamos ver o que vocês sabem, tá? Então, tem a liberdade e a restrição, tá bom? Podemos concluir por aqui? Valeu, gente. Obrigadinha, bom trabalho e até terça-feira que vem temos um seminário sobre argumentação matemática. Tchauzinho, professor. Tchau, tchau, Jussara. Tchau, tchau, turma. Tchau, Jussara. Obrigado. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.